Bom dia, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Hoje estaremos finalizando essa série, desvendando o conceito de fé. E o devocional de hoje tem o título A Fé que Vence o Mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Desde o evento da queda do homem lá no Éden, o mundo se tornou um lugar hostil para a humanidade. O pecado, fruto da desobediência de Adão e Eva, trouxe sofrimento, dor, separação de Deus. Desde então, o ser humano enfrenta lutas, tentações e dificuldades constantes vivendo neste mundo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo para restaurar aquilo que se havia perdido. Por meio dele, de Cristo, recebemos a possibilidade de vencer o mundo, de vencer o medo, de vencer o pecado e todas as adversidades. Por intermédio de Cristo, um homem encontra o caminho da vitória sobre o mundo. E essa vitória, ela é alcançada, ela é conquistada pela fé. O mundo é um lugar de tribulações, e Jesus deixou isso claro. João capítulo 16, versículo 33, Jesus mesmo afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo em que vivemos é marcado por lutas, por incerteza. Cada dia traz um novo desafio. E muitas vezes nos sentimos fracos diante de tantas adversidades. Mas o próprio Cristo, que venceu o mundo, nos encoraja a não desistir. Ele não nos prometeu a ausência de problemas e dificuldade, mas garantiu a sua presença em meio às dificuldades. Em meio aos problemas, Cristo está presente. Um pouco antes de ascender aos céus, Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus disse aos que creem: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente. O que nós precisamos é manter a nossa fé em Cristo, mesmo quando tudo parece estar pronto para desmoronar, para desabar. A nossa fé precisa estar firme em Cristo, porque nós vamos aprender com o apóstolo Paulo que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que aqueles que creem em Cristo não são mais simples criaturas de Deus, mas agora são os filhos de Deus. E como filhos, nós temos direito às promessas e bênçãos do Pai. Ser herdeiro de Deus significa que não vivemos mais sob o domínio do medo e do fracasso. Nós temos agora acesso à graça, nós temos acesso à esperança e ao poder que vem do Senhor por intermédio da fé em Cristo. Em Cristo recebemos uma nova identidade e uma nova herança de vitória sobre o pecado, sobre o mundo e suas dificuldades. E podemos estar próximo de Deus, porque pela fé em Cristo vencemos tudo aquilo que procurava nos afastar, nos distanciar da presença do medo, da presença de Deus. O medo de outrora foi substituído pela fé e a esperança que nós depositamos agora em Deus por intermédio de Cristo.
Nós podemos, sim, vencer o mundo pela nossa fé. A vitória do cristão não vem dos seus próprios méritos, da sua própria força, mas ela vem da fé que está em Jesus. Pela fé nós nascemos de novo por intermédio de Cristo e nos tornamos filhos de Deus. Pela fé nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando o medo, a dúvida ou o desânimo se aproxima, é pela fé que entendemos o porquê das coisas e ficamos firmes na presença do Senhor. A fé nos lembra que mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, Deus continua sendo fiel e soberano. Sim, muitas das vezes nós entenderemos o porquê e outras não. Mas se entendemos os porquês, é pela fé. Se deixamos de entender por que essas coisas estão acontecendo, é também pela fé que nos mantemos firmados para prosseguir, para avançar e para vencer. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é o instrumento pelo qual nós vencemos o mundo. Essa fé que está canalizada, enraizada em Cristo e que é derramada sobre nós, que é desperta no nosso interior, quando nós nos propomos a crer na obra que Cristo realizou. O que nós precisamos unicamente é reconhecermos Cristo, a sua obra vicária na cruz, recebermos como nosso Salvador. Aí nós nos tornamos filhos de Deus e se cumpre o que este verso inicial de 1 João, capítulo 5, verso 4 nos diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que você está esperando? As Escrituras nos trazem os elementos que nos fazem crer na obra vicária de Jesus. Porque é pelo ouvir a palavra que a fé é desperta e manifesta em nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então creia, receba essa fé transformadora que te faz nascer de novo por intermédio de Cristo. E como nascido de novo, torne-se filho de Deus e vença o mundo e todas as dificuldades pela fé. Sim, as dificuldades, as hostilidades do mundo, elas não deixarão de se apresentar. Mas em Cristo, em Deus, a perspectiva de vitória nos é garantida e nós avançamos até o fim para a glória do nome do Senhor. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e que essa fé possa se manifestar no seu coração lhe trazendo grandes vitórias. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.